Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville. Com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança para um bate-papo de um jeito que você nunca viu. E aí, gente, eu sou a Lari. Eu sou o Nando e nós somos o Ballet Couple. Além de bailarinos profissionais, Hosts do Pode Dançar em 2024, o podcast oficial do Festival de Dança de Joinville. Sejam todos muito bem-vindos, em especial o nosso convidado de hoje, Diego Josh. Prazer, galerinha. Prazer gente aí de estar assistindo. O prazer é todo nosso. Posso te apresentar como um grande campeão, né? Porque assim, pela relação que você mandou pra gente, de primeiros lugares que você ganhou em batalha, tem vários. Eu queria ler um por um aqui, mas assim, a Lari me lembrou que a gente não vai ter tanto tempo, então eu já resumi que foram 14 primeiros lugares dos que ele lembra. Foi, né, bem colocado, para abrir as aspas. Ele que é professor e pesquisador de culturas pretas no âmbito da dança, embaixador do Beat a Fit no Brasil, idealizador de um curso teórico sobre hip hop. Que a gente vai falar já. Daqui a pouquinho. Só que eu queria começar pela realização de um sonho pessoal seu, nesse ano, que foi de ministrar um workshop internacionalmente na Itália. Vendo as publicações quando eu te stalkeei, eu já achei muito emocionante. Então eu quero saber agora de você aqui, pessoalmente, como que foi essa experiência? Bom, pra mim, eu acho que no geral foi bem, algo que a gente não espera, né, primeiramente, porque estando aqui no Brasil, a gente sempre fica na dúvida se o nosso trabalho, de fato, consegue ter esse tipo de alcance, principalmente internacional. E aí, dentro das danças urbanas também, é meio complicado, assim, né? A gente não vai ter muitas companhias que vão levar a gente pra fora, ou muitas oportunidades, então as coisas sempre acabam fluindo meio que numa mensagem assim. Um dia eu só recebi uma mensagem no Instagram de um admirador meu, e aí eu vi que o inglês tava meio que assim, aí eu fui lá, entrei no Instagram dele e eu vi que ele era da Itália. E eu fui conversando com ele, a gente se tornou muito amigo, e eu via que as mesmas coisas que eu gostava de dança, ele também gostava. A gente foi trocando ideia, e um dia ele falou, tá, eu quero que você venha pra Itália dar uma aula. E aí a gente sempre acha que, tipo assim, que é uma brincadeira, né? Falou. Sim, eu vou. Exato, claro, vai acontecer, não vai rolar. E aí ele pediu uma foto minha, eu mandei pra ele. Fim de papo, passou 3 meses e saiu um flyer. Aula na Itália, não sei o que lá. Tá eu falei, brincando. Agora eu tenho que ir. Falou, tá falado. E aí é isso. E aí foi nessa loucura, assim, principalmente porque eu ia ministrar uma aula fora pela primeira vez na vida, né? Já tinha recebido outras oportunidades, mas sempre aconteceu alguma coisa. O evento pegava fogo, pandemia, não sei o quê. Tá exatamente. Literalmente. Eu tô falando sério. E aí, tipo assim, e aí as coisas nunca aconteciam. E aí esse ano acabou acontecendo, então eu fiquei muito feliz. A aula tava lotada, graças a Deus. Então, sim, foi uma realização que, nossa, sinto até hoje. Primeiramente, parabéns. E de lá pra lá? Ou de lá pra lá não. De lá pra cá, calma. De lá pra cá. Muita coisa mudou. Tiveram outros workshops internacionais também, outros aqui no Brasil. Então, quando eu fui pra lá, eu só tinha uma aula pra dar, né? Um workshop. Só que eu fui com a intenção de ficar pelo menos 2 meses. E eu não tinha dinheiro nenhum. Aí eu pensei assim, eu vou dar essa aula, e aí, seja o que Deus quiser, né? A gente vê o que acontece depois. Vai rezando. E aí eu dei essa aula, graças a Deus, tinham muitas pessoas lá que gostaram do meu trabalho, então eu acabei recebendo outros convites pra dar aula. Então, esse workshop tinha sido em Roma, depois disso eu recebi a oportunidade pra dar aula em Nápoles, em Milão, em Brindisi, fiquei dando umas aulas lá. Rodou aí depois fui pra França, consegui dar aula lá também, escolas também renomadas dentro das danças urbanas, Jazz Debout, G-Base e tudo mais, e aí, Suíça, e aí fui indo até poder voltar. Então você fez uma turnê Europa. Do meio nada. assim. Do nada. E era tudo na sorte. Eu tava no país e eu recebi a mensagem. Você pode vir pra tal lugar tal dia? Posso. Óbvio. Óbvio. Com Pix. Vamos pra onde vocês quiserem. E aí eu ia pingando de lugar em lugar, assim. Era bizarro, porque toda semana eu não sabia onde ia dormir, onde ia parar, o que ia fazer. E eu só deixava fluir, assim. Eu falava, meu anjo da guarda vai cuidar de mim. Tá, e você é desprendido, assim, mesmo? Porque eu ia ficar louco. Eu sou, Rotina. planilhas, calendário, planner, tudo. Eu liguei as agendas dele com a minha pra ele saber o que ele tem que fazer, entendeu? Que, assim, pra mim tem que ser desse jeito. Ela montou a agenda e agora que a gente viu que dá pra compartilhar, eu achei maravilhoso, porque antes eu tinha que ficar perguntando. Aí às vezes eu ficava até com uma vergonha, assim, de perguntar. Mas aí agora a gente compartilha a agenda, olha só que maravilha que tá. E pra você foi de boa, assim, Foi. Cara, se desprender disso. Foi. Primeiro, eu já fui assim, esse tipo de pessoa que ficava meio que com medo, com receio, né? Ainda mais porque uma viagem pra fora, eu ficava pensando, tá, e se eu for sequestrado? E se isso for um golpe? E se eles venderem meus órgãos? Eu ficava com medo. Todas as possibilidades, mas tem que pensar, é assim mesmo. A gente não sabe, né? Eu não conhecia ele pessoalmente. Até ele falar assim que eu vou dar aula lá, né? Qualquer pessoa poderia falar isso. Mas como eu já tinha feito uma outra viagem pra fora também, onde eu planejava ficar 2, 3 meses e acabei ficando 7, 8, 9, eu já tô, desprendido
arrependido disso. Agora eu vou pra qualquer lugar e seja o que Deus quiser. E Chama vamos que eu tô ver. indo. Chama e faz o Pix. Sim, né? por Tem favor. essa parte de fazer o quê? Pix, no francês, Pix. Ó, Do muito italiano. bom. Não, agora Eu preciso tenho uma chamar pergunta. gancho. Não, Tá, eu tenho uma pergunta que é muito séria pra você. Foco total aqui, gente. Se um gato miasse em russo, como que seria? Ai. Brovski. Eu achei muito bom. Achei Gente, muito O bom. Nando tava stalkeando ele, aí de repente ele começou a rir muito. Aí ele me chamou. Ele, vem aqui. Aí você postou vários stories do gato na França. Como é o gato na Miare. França? Miu. E o gato na Itália? Miari. Muito bom. Eu passei a tarde rindo com isso. E aí eu ia passando também pra ver, né, você dançando. Eu achei o máximo, claro. E ficava admirando. Mas aí do nada eu tinha que dar as gargalhadas. Aí eu ficava caçando os gatos. Cara, tipo assim, eu tenho muito amor por gato, né? Hoje em dia eu tô com 8 gatinhos. 8? Yes, sim. Uau. 8 gatinhos. 8? Ah, não, tô com mais um. 9. Desculpa, 9 gatos agora. Yes, então, pra mim sempre é um animal, assim, que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito. E aí, quando eu tava lá, eu me impressionei porque em Roma tem muitos gatos. Muitos. E eles não Deu são pra de ver rua. pelos stories. Tipo assim, são gatos de casa, mas eles andam na rua, assim, eles são meio que soltos, livres. Então, tipo assim, eles passam do seu lado, faz carinho na perna, ronrona. E aí eu fiquei muito com esse negócio na minha cabeça, tipo assim, será que os meus gatos conseguiam se comunicar com os gatos daqui? Provavelmente sim. Mas eu pensei, será que não tem um sotaque? Será que não tem alguma coisa diferente por eles serem daqui? A cabeça viaja. E aí eu precisando estudar italiano, o Duolingo ali fritando, aí eu conversava com os gatos, né, quando eu não tinha o que fazer. Aí eu perguntava pros gatos assim, o gato vai me responder, né? Eu falava, se eu tentar falar que nem eles, assim, ó. Aí comecei, Miari. A primeira vez que eu falei, o gato olhou pra mim, eu falei, é isso. Agora pronto. Eu olhava os gatos na rua e ficava, Miari, bom giorno, gato. Aí eles olhavam assim, uns corriam no começo, mas depois a gente começou a ficar amigo, assim, aí foi com essa história. Então, Falando de italiano, ó, a gente não, eu ia tá falar se outra cortando coisa aqui nada a agora. ver, gente. Deixa eu falar do italiano então primeiro. Não, é que a minha é muita bobagem. Se a gente voltar Vai. nisso depois, vai ser muito ruim. Então tu já tem Ó, que diretor. emendar. Calma, ó. Ele se comunica com os gatos. E aí, eu consigo latir de uma forma boa, assim. não. Ai, E por aí, favor, calma, mostra. Diretor, me fala deixa que não. aqui. E aí, depois eu posso dar uma demonstração. Eu fui pra casa da Lari e eu fui tentar me comunicar. Aí eu fiz latido. E aí o cachorro ficava procurando pra outros lugares. Ele tava, tipo, no meu colo, porque ele gosta de sentar no colo. E aí eu latia e ele saía correndo procurar em outro lugar. Porque ele não vai acreditar que eu consigo me comunicar com ele. realmente achou que era outro Entendeu? cachorro. Então, Isso eu é um te entendo, poder, eu viu? tenho isso também. Eu acho que talvez o Isso é sotaque, habilidade não sei. especial. Não sei o que Pelo aconteceu. amor de Deus. Agora deixa eu fazer uma A pergunta pergunta mais séria. séria. A pergunta séria. Sobre italiano. Se você conseguiu aprender alguma coisa em italiano, dando aula, você deu aula em português, italiano, inglês? Eu dei aula em inglês. Ah. E aí, depois de um tempo, eu comecei a dar aula em inglesiano, que é o inglês com italiano. Começava a misturar. E aí, assim, mas eu consegui relativamente bem. Até porque eu convivi na casa de outros 2 italianos, né? E eu falava pra eles assim, não falem comigo em inglês. Até porque eles já não eram muito bons, né? Eu falava assim, eu quero aprender, eu tô aqui na sua cidade, né? Na sua terra natal, então bora insistir no italiano. Mas o francês, realmente, eu nem Não tentei rolou? assim, porque é muito É difícil. muito complexo, né? Nossa, não tem como. E já não é toda aquela vontade, né, de se comunicar. Aí, tipo assim, junta o inútil ao desagradável, aí não maltrata, né? Mas sim, agora eu não vou lembrar nada se me perguntarem, mas... Tá, então a gente não vai perguntar. Não, a Beleza. gente ainda não tá nesse lugar também. Mas eu queria muito saber sobre a movimentação das pessoas, a movimentação de dança mesmo, né? Das pessoas lá, que você deu workshop em toda a Europa e aqui no Brasil. É muito diferente? Você sente que o brasileiro tem um molejo diferente? Ou que eles admiram o Brasil por isso? É completamente diferente, completamente diferente. Primeiro porque aqui eu acho que a gente já tem um lance de miscigenação muito maior. Então a gente tem vários tipos de brasileiro, né? Tipo, brasileiros com descendência asiática, com descendência africana, com europeia e tudo mais. Mas, ainda assim, na maior parte da população, por conta da nossa cultura, a gente já tem uma vibe, assim, na hora que a gente vai dançar. Uhum. Principalmente a galera das urbanas é um povo muito quente, assim, muito sedento. Então, todo mundo já fica, tipo assim, querendo quando vai dançar. E lá, por ser também um ambiente mais frio, a galera é muito mais tranquila. Mais é muito neutro, mais... assim, né? Mais... então todo mundo lá eu acho que é muito racional, muito frio, eu sentia isso. Às vezes eu colocava um funk na aula, assim, e já saía pulando, vamos dançar. E a galera, tipo, todo mundo Como esperando, eles conseguiam assim. ficar esperando com funk tocando? Muito paciente, sabe? Pela música, tudo mais, uma coisa meio leveza, meio contemporânea. Assim, eu falava, nossa, galera, e o funiquito? Mas aí eu fui entendendo que a vibe deles, assim, e eu acho que até justamente por conta desse comportamento que eles conseguem se
ser tão centrados e tão técnicos, assim, né? Como é uma cultura diferente lá, todo mundo tem outro tipo de postura, outro tipo de cabeça, outro tipo de movimento. Então, acho que tudo acaba se englobando. E é muito legal ter essas experiências em outros lugares, né? Pela nossa experiência pessoal, assim, né? A gente foi pra Rússia primeiro, depois pros Estados Unidos. É muito diferente, 2 lugares muito diferentes, mas a gente conseguiu aprender tanto nesse sentido de, tipo, não é só a minha verdade que é uma verdade. Tipo, não é só o que eu acredito que vale. Existem outras maneiras de ver o mundo, de pensar e de ver o balé, no nosso caso também, né? E eu acredito que na dança de rua também é isso que você tava falando. Será que esse seu molho brasileiro foi o que você fez ganhar tantas competições? Nossa, eu acredito que sim. Acredito que tenha valido a pena, até porque quando eu cheguei lá, eu tava me sentindo meio pressionado, né? Que eu tava assim, caramba, eu já vim pra fora como professor, agora eu vou ter que mostrar, né, que aqui tem porque pra a trocar. competição foi depois do workshop. Exato. Então é tudo bem recente. Sim, tipo, acabou de acontecer uns 3, 4 meses atrás. E aí, tipo assim, eu tava lá pra dar aula, aí eu pensei assim, caramba, vai ter aluno meu lá me vendo na batalha, não sei o que, eu tenho que mostrar. Então, nas primeiras batalhas que eu entrei, como eu tava meio nervoso e meio receoso, eu tava, querendo ou não, tentando colocar essa mentalidade europeia na minha dança, e eu tava querendo dançar tudo duro, assim, isolado, contraído, técnico. E aí, depois de um tempo, quando eu fui pra França, eu fiquei me questionando e eu falei assim, não, antes de voltar eu quero batalhar. Antes de voltar eu quero batalhar de novo, preciso batalhar de novo e tal. Aí meu amigo falou assim, ó, pô, então, vai ter uma batalha de jazz. Assim, uma coisa bem aleatória. Eu falei assim, ó, não tô fazendo nada mesmo, vamos assistir. E aí eu cheguei lá, eu descobri que era uma batalha aberta pra todos os estilos, mas a única música que ia tocar ia ser jazz. E aí eu pensei assim, ó, meu, eu nunca dancei. Você podia dançar danças urbanas no qualquer jazz. coisa, mas a música era só jazz. Aí eu falei assim, ó, meu, vou tentar, porque eu preciso tentar fazer alguma coisa diferente. E nesse dia eu tava tão, tipo assim, o que vier é lucro, que eu acabei dançando justamente da forma, tipo, mais livre, mais solta, mais debochadinha que eu já faço. E aí acabei ganhando. E aí na minha cabeça foi uma parada, tipo assim, meu, quando eu danço sério, não vai. Aí quando eu danço sem ligar, funciona. E eu acho que às vezes é essa questão, porque como a gente leva tudo muito a sério, eles já são assim, né? Se a gente se coloca nesse lugar, é muito complicado. Aqui eu acho que o brasileiro, o nosso humor é muito diferente. A gente brinca com tudo, com coisa séria. O mundo pode estar acabando, a gente vai estar brincando. O brasileiro vai estar fazendo meme. Eles não são tanto assim. Aqui a gente tem um calor humano muito mais de tipo assim, pô, meu, e aí? Você nem conhece a pessoa, você já tá inventando um toque de mão, apertando, abraçando. Eles já são mais distantes. Então acho que quando eu consegui me colocar nesse lugar de tipo assim, não, eu sou assim, essa é a minha verdade. A sua individualidade sou meio mesmo, né? maloqueiro, sou meio jogado, bonezinho pro lado, não tô nem aí, funcionou. Quando eu queria ser portadinho, bonitinho, não, agora é Diego Josh, e eu danço assim. Aí não acabou rolando muito, sabe? Não Então, foi real, né? realmente, eu acho que defender o que a gente tem como cultura, apesar de tantas possibilidades que a gente tem aqui no Brasil, é sempre o ideal, né? Porque pelo menos a sua verdade grita. E aí, mesmo que você perca, as pessoas vão saber quem você é. E aí vão chegar pra você depois, tipo assim, ó, pô, de onde você é, o que você dança, o que você faz, independente se você ganhou ou não, porque é algo que eles não têm lá. É diferente já. E chama atenção, né? A gente tava falando, a gente teve um episódio com a Fernanda Chama e ela falou muito sobre a autenticidade, sobre a sua assinatura, e acho que casa totalmente com o que você acabou de falar. De você se colocar num lugar tipo, ok, esse sou eu, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu faço bem, é assim que eu me sinto à vontade, e aí vai chegar nas pessoas. Quando a gente tá à vontade, acho que chega mais, né, a nossa dança. Total. É, e aí, tipo, de lá pra cá, assim, quando eu voltei pro Brasil, eu também fiquei nessa ideia de, tipo assim, caramba, o que eu vivi lá, que agora me transformou, vai fazer com que eu pense minha dança de jeito diferente, sem perder as coisas que eu já tenho aqui como raiz. Então, acho que essas vivências fora ajudam a gente a aprender coisas diferentes que a gente traz pro nosso corpo, querendo ou não, só que a gente tá aqui muito mais parte do tempo, a gente cresceu aqui, né? Então, acho que é legal saber dividir, tipo, pô, o Dieguinho é isso aqui. Aí o Josh, tá, veio depois. Aí as experiências internacionais mudaram isso. E aí o pacote completo é isso aqui que vocês estão vendo agora. Que tá, inclusive, dando cursos aqui, né, no Festival de Joinville. Eu queria entrar, já que a gente falou de curso aqui, na parte teórica. A gente é leigo no hip hop, mas eu imagino que seja algo inovador trazer essa parte teórica, né? Porque a gente vê muito a prática. Eu, pelo menos, não tinha visto Sim. nada ainda sobre
teoria. De onde que surgiu essa sua vontade? E também, você já era de pesquisar muito, assim, sobre a cultura de modo geral? Ou quando você pensou no curso, você começou a se aprofundar? Como que foi isso na sua vida? Então, quando eu comecei a dançar, eu sempre fui muito curioso. E antes de estudar hip hop em si, dança, eu já tinha outras coisas que eu gostava de estudar. E eu sempre fui muito metódico, de tipo assim, tá, já que eu vou fazer isso, eu quero saber tudo sobre isso, eu quero estudar, eu quero ser. E aí eu percebi que, pelo menos no meio das danças urbanas, antigamente não era muito comum se falar de informação teórica e exatamente de onde as coisas vêm, por que elas vêm, por que tem esse nome. Você só aceitava. Tipo, esse passa Bart Simpson. Por quê? Ah, por quê? E é isso, foi pra tudo. De onde veio? Ah, Nova York. Sempre assim, todas as coisas de uma maneira muito mais ampla, muito geral. E aí, conhecendo um dos pesquisadores, que são os meus favoritos aqui do Brasil, é Henrique Bianchini. Eu pude fazer algumas aulas dele teóricas e tal, pude me aprofundar. E aí foi assim que eu conversei com ele que ele passa tanta certeza e tanta confiança naquilo que ele diz por conta do embasamento teórico que ele tem, que eu falei assim, caramba, eu quero ser que nem ele. E aí eu comecei a estudar, só que as coisas que ele gosta de estudar eram as coisas que eu detestava estudar. Então eu fui para um outro caminho dentro do hip hop. Ele estuda muito mais sobre o começo mesmo, a origem e o desenvolvimento nos primeiros anos, nas primeiras décadas da cultura. E eu fui estudar o hip hop como ele se desenvolveu em outras regiões, na costa oeste, na costa A sulista. especificidade de cada lugar, de cada estilo. Porque é igual o funk aqui no Brasil. Por exemplo, alguém que é de fora pode querer estudar o funk e vai pensar, tá, o funk carioca, beleza, esse é o funk raiz, vou pesquisar. Mas tem o funk de São Paulo, que tem uma outra história, tem o funk de BH, que tem outra história, tem o funk dos... tipo assim, tem várias formas de funk. E o hip hop também se comporta de maneiras diferentes a depender da cidade e do estado. Então eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, porque era uma coisa que as pessoas aqui não estavam fazendo muito. E aí, quando eu pude viajar para os Estados Unidos também, entrei em contato com o meu segundo pesquisador favorito, que é o Super Dave, um dos pioneiros da Bay Area, assim, da costa de São Francisco. E ele é super inteligente, assim. Ele sabe quem foi a primeira pessoa que escutou hip hop no fone de ouvido, caminhando por tal rua, tipo assim, crânio. E eu falei, caramba, eu acho que isso faz falta no meu país, eu acho que as pessoas gostariam de ter esse tipo de informação, então vou providenciar um curso para que a gente possa falar sobre isso. Porque dançar, todo mundo já dança, né? Dançarina adora ficar se mexendo, mas conversar sobre é muito pouco. E aí veio disso mesmo a ideia de ter o curso. E eu acho que é tão legal e tão importante, né? Tipo, você tá falando sobre isso num lugar mais teórico pra gente pensar sobre a dança também, não só dançar a dança, né? A gente tenta fazer isso no balé, eu vejo que no balé tem bastante curso teórico, mas como a gente falou, né, no hip hop a gente não conhecia, mas também porque a gente não é tão familiarizado com o estilo. Sim. Mas, você falou costa sulista, seria Georgia, Atlanta? Exatamente. A gente mora O que você acha aí da dança de rua lá? Em Atlanta. podia Você gosta visitar, disso? Gente, eu gosto. Foi a primeira coisa que mais me apaixonou no hip hop, porque quando eu comecei a dançar, as danças sociais de Atlanta eram as que estavam em vigor na época. Então, Ney Ney é de Atlanta, Yes, Hidden Folks, Whip, Drop, e eu comecei a estudar essas danças, e eu não sabia também, né, que elas eram do Sul. Eu só achava que elas eram muito legais, e eu não entendia porque elas eram tão diferentes das danças nova-iorquinas, que é mais que a gente vê, tipo, Will Smith dançando, né, Maluco no Pedaço. Sempre Running Man, aí, tipo, faz o Carlton, faz Bart Simpson, faz essas danças, só que eu odiava elas. Então eu falei assim, ó, tá, por que eu gosto dessas e não gosto dessas? E aí, pesquisando, eu fui falando assim, ó, tá, é uma região diferente, numa outra época, por outras pessoas, tá bom, então é nisso que eu vou focar. E aí... E é desse que você gosta, então. Desse que você... Sim. Ai, que legal saber disso. Muito legal mesmo. E é muito interessante pensar como a dança feita por pessoas diferentes, em lugares diferentes, em contextos diferentes, vai ser diferente, né? Apesar de ser de uma mesma cultura. Uhum. Então imagina, sei lá, se por exemplo, não sei se você nasceu no clássico, tá? Posso estar enganado. Mas pensa, o balé ele tem toda uma estrutura, toda uma metodologia, só que o tandi que você faz aqui no Brasil é o tandi que você vai fazer em outros lugares, aparentemente. Sim. Uhum. Agora, no hip hop, tudo muda, dependendo da região. Então, se você vai pra, por exemplo, São Francisco, eles fazem danças sociais completamente diferentes da galera de Nova York, que faz danças sociais completamente diferentes da galera do Sul. E pipipipopopó. Claro que você pode, né, misturar tudo, utilizar, mas as referências são muito diferentes, porque a música de cada região é muito diferente. Uhum. Então, se você escuta uma música, sei lá, um Grandmaster Flash, que é nova-iorquino, aí depois você escuta Migos, que é um grupo de trap de Atlanta, não tem nada a ver. Aí você escuta Mac Dre, de São Francisco Bay Area, as músicas são completamente diferentes, então não dá pra dançar do mesmo jeito. E aí, automaticamente, nisso, você já acaba tendo várias repartições e várias formas, várias corporidades diferentes dentro de uma mesma cultura. Só uma curiosidade aqui que eu lembrei, que no último mês, antes da gente vir agora pro Brasil, a gente descobriu que a gente mora pertinho do Museu do Trap, lá em Atlanta.
Que Fica pertinho de casa. style. Inclusive, se A você gente quer estiver visitar. por Atlanta, Gente, Ó, por favor. Tá convidado. tá convidado, Ah, já tem Você onde vem assistir um ficar, balé, a gente vem vai assistir- assistir um... Isso, a gente tem essa troca Bora. aí. A gente grava pra vocês também, pra vocês acompanharem. Então, fiquem ligadinhos aí nas redes sociais com a gente. E agora eu queria tirar uma dúvida. Você falou danças sociais. Esse é o termo Sim. que usa, não é danças urbanas. Eu falei errado. Não, é porque as danças sociais seria um sinônimo de passos, digamos assim, de Ah. base. Yes? Então, a gente tem Yes. as danças urbanas. Yes. Nossa, eu adoro falar isso. Saco, perdão. A gente tem esse guarda-chuva, né, das danças urbanas, que é hip hop, pop, locking, etc. E cada uma dessas danças possui passos. Esses passos de festa, que são comumente feitos por uma grande maioria de pessoas, a gente chama de danças sociais. Porque são os movimentos que mais repercutiram, que ficaram na mente das pessoas e que todo mundo faz. Vocês já devem ter visto, sei lá, tipo, a galera fazendo wow no TikTok, essa base. Uhum. Isso seria uma dança social. Dentro da dança urbana, que é o hip hop. Muito interessante. E outra coisa muito interessante das danças urbanas, que eu escutei esses dias aqui no Festival de Joinville, inclusive, sobre tava falando com uma pessoa que dançou, agora não dança mais, mas dançou, e ela disse que, nas danças urbanas, você tem que chegar no tempo naquele lugar, mas não importa como você chega, tipo, que não importa, né? Aham. Mas, tipo assim, você tá num grupão. Aí, ontem a gente assistiu no grupão, eu fiquei observando isso. Que realmente, as pessoas às vezes têm caminhos diferentes pra chegar, mas todo mundo chega tão junto que fica uma coisa tão É muito impactante, impactante. tão bonito. É muito E impactante. fica Exato. muito limpo assistindo. E no balé é totalmente diferente. Tipo, você tem que ter... tem que ter um físico específico, você tem que ter coisas muito específicas. E eu acho que acaba sendo meio limitante. E as danças urbanas acabam sendo mais amplas, né? Sim, Tipo, até a preocupação de um corpo de baile, por exemplo. Tipo, as fileiras têm que ter o mesmo tamanho. Então, quando a gente dançava na Rússia, era tipo... lá eles faziam invertido ainda. As mais altas eram na frente, e aí ia diminuindo. Que isso? E tal. Isso é uma então, coisa que eu acho que as pessoas é. não sabem. Que lá, a maioria dos balés de repertório, as mais altas ficavam na frente e as mais baixas atrás. E dá pra enxergar os baixinhos atrás? Não importa. Eu acho que Isso é uma fila. o intuito é ter aquela quantidade de pessoas. É. Em tese, você não vai ver muito quem tá atrás, porque todo mundo tá fazendo igual e ao mesmo tempo. Então, é isso, porque as pessoas longilíneas estão na frente e é como se o todo fosse longilíneo. Enfim, essa é a questão da padronização mesmo. Que brisa. E na dança de rua não tem, né? É completamente diferente. Tipo assim, independente do seu corpo, de altura, como você nasceu, se o joelho é arqueado, se não é, se o pé é chato, se não é, você pode fazer praticamente qualquer coisa, assim. Eu acho que esse fator vem muito por conta de que os primeiros corpos que começaram a desenvolver esse tipo de dança já tinham várias influências dentro deles mesmos, né? Então tinham, sei lá, pretos que tinham uma descendência mais caribenha, mais voltada para ilhas ali na América Central, tinha outras pessoas que têm uma ligação, uma conexão diretamente com a África, tem outras pessoas que têm um caráter mais latino, digamos assim, né? Tem os indígenas, nativos, norte-americanos. Então, como geram grupos sociais muito diferentes, era muito difícil de, ainda mais numa festa, você chegar pra pessoa e falar assim, ó, não, esse braço que você tá fazendo tem que ser, tá todo mundo doido, todo mundo ali só querendo se divertir, que, tipo assim, acaba sendo o que for, sabe? É muito mais da energia, da entrega, da intenção do movimento e da textura do que o caminho alinhado e isso é difícil, assim, de acontecer. A gente falou de danças sociais, de grupos sociais, agora vamos para redes sociais. Ai, meu Deus. Esse boom que você se tornou nas redes sociais, já caiu a ficha ou ainda não? Principalmente no TikTok. Tipo, Olha, números astronômicos, assim, né? Tá muito alto. Pra mim, eu sou... Sei lá, tipo assim, eu continuo sendo a mesma pessoa, porque eu falo pra galera, esse lance do TikTok eu nunca fiz pra ser famoso ou pra alguma coisa, mas eu vi os conteúdos e de fato a plataforma me pegou muito, porque antes eu ficava tipo assim, eu era aquele que não queria aceitar que o TikTok tinha me pegado e eu gostava muito do conteúdo. Entendi. Então eu ficava assim, que mano é TikTok, nada a ver, 4 horas por dia. TikTok, 6 horas por dia. E aí, assistindo a plataforma, eu comecei a pensar, caramba, tem várias ideias, várias asneiras, assim, coisas que eu penso, e eu não coloco pra fora, porque querendo ou não, o Instagram é nosso portfólio, né? Aí tanta gente nos segue, tipo, é pai, é mãe, é contratador de Tem que estúdio. ser mais profissional, né? Que aí você fica pensando assim, mas aí se eu ficar postando muito disso, será que a galera vai começar a achar que agora eu quero só ser um comediante, e tipo assim, eu não quero mais saber de dança? Então, o Instagram é muito mais vídeo de dança, às vezes uma fotinho ou outra, trabalho e etc. E aí no TikTok eu comecei a tascar tudo que eu pensava assim, e a galera começou a comprar muito minha ideia. Foi uma parada que eu... Os vídeos de cantadas ali, eu comprei a ideia. Eu fiquei Nice. rindo um monte, mostrei pra lá. Cantadas? Não lembro. Vai, faz uma cantada pra gente ver. Ai, meu Deus, eu fui muito Certeza chata agora. disso? Pareço uma tia que olharia pra mim e dizia, dança um pouquinho pra eu ver.
Não é? É, exatamente assim. Muito chato. Não precisa fazer aquilo lá. Gente, tem no Vejam no TikTok. TikTok dele. Isso. Exatamente. A gente tá meio que nessa fase de a gente não abraçou ainda o TikTok. Porque a gente ficou tipo, ai, a gente vai se dar esse trabalho, vai ser um lugar Mais a mais pelo pra trabalho. produzir, não sei o Sim. quê. E aí a gente ficou nessa. Mas não sei, a gente tá começando a repensar, né? A gente até comentou com o diretor hoje, né, diretor? Comentamos hoje aí sobre fazer um TikTok do Balé Campo. Eu Ele quero ver quem compra a incentivou. ideia. O que Gente, você acha? ia ser lindo. Eu acho. Até porque quanto mais lugares nós ocuparmos, mais fácil da gente chegar em públicos que a gente nunca imagina que a gente poderia chegar. Então, não sei, às vezes você tá, sei lá, há 5 anos postando cortes de podcast no Instagram e, tipo, nada acontece. Aí no TikTok, em um mês, 1 milhão de seguidor. Tipo, não tem como muito você doido saber, isso. Você tá sabe? falando É pra muito- gente, então, que podcast não funciona. Ah, No nosso podcast, é isso. foi Vamos ver só se eu entendi assim- certo. Foi ele uma falou hipótese, assim, uma... Eu tô brincando, relaxa. Mas eu queria voltar pro tópico dos cursos, que você deu cursos em muitos lugares e tá dando aqui no Festival de Joinville, porque a gente tem Yes. uma pergunta muito fofa pra você. Lança. Oi, Diego. Meu nome é Alice. Eu tô no 3º dia do seu curso, antes do curso, e eu queria saber quais são as maiores dificuldades que você encontra sendo dançarino e professor de dança de rua. Um beijo pra você, tô amando as aulas. Obrigada pelas aulas. Ah, gente, nossa, vocês foram muito sagazes Fofura, nessa, né? caramba. Não esperava, Alice, querida. Então, as maiores dificuldades... Ai, bem complicado. Eu acho que a maior dificuldade hoje em dia, no meio da dança, pelo menos no meio das danças urbanas, seria a comunicação. Meu, é muito difícil. E quando eu digo comunicação, é tanto comunicação nossa para outros públicos, quanto comunicação entre nós. Porque é muita briga, é muita desavença, é muito... Meu, eu não sei como que é no clássico, mas, tipo assim, na dança parece um Big Brother, assim. É uma novela... Coisa atrás da outra, e toda semana você viu que fulano não sei o quê, e fulano saiu de tal lugar, e pipopó, e não sei o que lá. Eu falo assim, ó, gente, vamos assim, ó, vamos falar sobre trabalho, vamos falar sobre educação, vamos falar sobre outras coisas. É sempre, parece que qualquer coisa além da dança importa mais, sabe? Quem fez o quê, quem saiu da onde, porque xingou quem, bateu em ciclano, não sei o que lá, e saiu de onde. E aí eu acho que isso, querendo ou não, acaba desviando o nosso foco, assim, e a gente acaba perdendo até aquela parada de, sei lá, conversar sobre coisas que de fato vão ser relevantes pra gente, como, por exemplo, nossa, como você faz pra cobrar o orçamento de uma aula? Tipo... que você segue alguma tabela, você tira do seu coração, porque pra nós, né, diferente do clássico, tipo assim, muitos de nós não têm formação. Então tá, como um profissional que tem 4 anos de danças urbanas e treinou 8 horas por dia, ele pode cobrar a mesma coisa que um que tem 10 anos de dança, mas estudou 2 horas por dia. Tipo, como você vai metrificar isso? É pelas batalhas ganhas, é por onde viajou, é pelo que fez. Então, eu acho que tem vários assuntos assim que a gente poderia abordar mais e trazer à cena, e isso não acontece porque toda hora é, ó, ciclano não sei o quê, aí ciclano não sei o quê, aí fofoca disso, aí cheio disso, pô, isso já tá te fazendo me perturbando. Nossa, que interessante você falar isso, porque eu não sabia. Eu tinha uma visão completamente diferente. Eu achei que, nossa, o pessoal das danças urbanas é tão, né, tipo, ai, legal. Mais desprendido em relação a isso, e a eu competitividade também. ficava mais com a gente. Nossa. Duvido, gente. Tem esse lado, é claro, mas, tipo assim, querendo ou não, né, toda árvore vai ter as suas maçãzinhas lá. E aí, acho que é isso que acaba complicando. Eu, por exemplo, já fui uma pessoa muito envolvida em polêmica. Muito, muito, muito. Durante vários anos. E aí, conforme os anos foram passando, eu fui pensando assim, ó, meu, tipo, será que isso vale a pena? Tipo, se desgastar porque falaram que não sei o quê, porque bobopó e não sei o que lá. Então, acho que assim, hoje em dia é muito mais cada um seguindo o que acredita, assim, e aí alguém fala alguma coisa, e aí você abstrai. Aí segue, faz. Alguém fala alguma coisa, você ignora. Aí segue, faz. Porque senão, tipo, a gente não sai do lugar, tá ligado? Continua fazendo sempre as mesmas coisas, estando nos mesmos lugares, falando sobre as mesmas coisas. Eu até disse isso na aula hoje pra Alice, tipo, é muito importante pra mim, estando como um profissional das danças urbanas, alguém querendo ou não é novo, né, comparado com a maior parte da grade curricular, poder estar aqui falando sobre danças que provavelmente nunca foram conversadas, nunca foram dialogadas dentro desse festival. Por mais que o hip hop já seja uma vertente muito mais midiática que as pessoas conhecem, eu estudo uma dança que vem de Washington DC, conhecida como Beat of It, e ninguém faz a menor ideia do que é. Então eu tenho um espaço, uma plataforma tão grande para poder apresentar para outras pessoas, poder falar sobre o meu trabalho, poder falar sobre essas outras culturas e defender as minhas teses, é muito importante também. Então, sei lá, eu acho que a comunicação é o principal.
E é isso que afeta tudo. É isso que afeta como você consegue cobrar um orçamento. É isso que afeta o quanto você consegue ter de engajamento, o quanto você consegue ter de pessoas próximas. Porque a rede social se trata disso, trata de comunicação. Você pode ser o melhor dançarino do mundo. Se você não se comunica com as pessoas de alguma forma, seja por fala ou seja por dança, você não vai chegar nelas. Se você não chega nas pessoas, as oportunidades são menores, você ocupa menos lugares e aí acaba, né, desanimando, assim, ficando triste. Sim. E o que é o Beach Fit? Yau. Que você é embaixador, né, aqui no Brasil. Sim, graças a Deus. Segue lá, Beach Fit Academy. Yes, o Beach Fit em si é uma cultura, né, assim como o hip hop, assim como o pop, assim como o locking, que surgiu em Washington, D.C. Ela surgiu por volta de 3 cidades, né, que a gente chama de DMV. D de DC, M de Maryland e V de Virgínia. Então é uma parada também próxima, querendo ou não, à costa leste, assim, a Nova York. Só que é uma dança muito mais voltada para footwork, então trabalhos de perna. Yes? Ela veio de uma outra dança conhecida como hip-hop e no final dos anos 90, através de um cara conhecido como Marvin Gross, a.k.a. Slush, descansa em paz, ela se tornou o Beach Fit. Então é tipo assim, é o que o nome diz praticamente, bateção de pé, fritação e muita velocidade. Nossa, deve ser muito legal assistir. Eu Deve ser muito vou legal fazer procurar também, ó. vídeos. É que fazer pra mim vai ficar difícil, mas eu gostaria de começar, quem sabe? Por favor. Quem sabe esse episódio e a apresentação de ontem na Mostra Competitiva me deixou com vontade de Quando a gente começar voltar pra umas Atlanta, eu vou falar pra urbanas. galera assim, ó, eu sou amigo do Diego, então, ó, ele falou pra vocês me tratar aqui com cuidado, me ensinar bem certinho, beleza? Me ensina o Nossa, vou falar beabá, pra pelo eles. amor de Deus, Por que favor, isso ó. não vai estar dando. É meu amigo, mais que amigo, friend, tá bom? Ai, gente, certeza. Vocês já têm um passe. Se a gente tá aqui conversando, Tá não tem bom, erro. muito obrigada. Ai, a nossa conversa tá muito gostosa, eu poderia ficar aqui mais tempo conversando. Mas a gente quer agradecer muito que você veio, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando, um bate-papo super gostoso, super legal. Muito obrigada, viu? Pra gente foi um aulão aqui, inclusive, É? hein? Entendeu? Gente, muito obrigado pelo espaço. Obrigado a vocês também que estejam assistindo. Obrigado ao editor. Espero que vocês continuem com esse tipo de trabalho, né? Imagino que tem várias outras pessoas também que vocês vão entrevistar. Quero também bem poder assistir, né? Principalmente porque essa troca é bem dinâmica. Eu nunca participei de muitos podcasts assim, então poder estar aqui presente com vocês também é uma oportunidade pra mim de aprendizado, uma coisa única. E é isso, agradeço, espero que vocês tenham gostado. E Ai, A gente gente amou. adorou, meu Yes. Deus, foi bom demais. Galera, acompanhe o Diego nas redes sociais. Quer falar sua rede social? o meu Pix é CPF. Minha rede social é Diego Josh, yes. Não é Diogo Jorge, muito cuidado. Põe Josh, J-O-S-H, no Instagram com 2 Hs, no TikTok só um H e 99, que é o ano que eu nasci. Um baby. Ai, muito obrigada, viu, pessoal? E nos Continuem nos acompanhem aqui os Eita. próximos episódios. Desculpa te cortar, não faltou Continuem sincronia. assistindo a gente no YouTube ou ouvindo no Spotify. Um beijo. Até Beijo, os próximos. até o próximo.